Oi pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, dando continuidade ao nosso assunto que é o sistema energético, né? Então hoje a gente vai falar da importância do nosso sistema energético estar funcionando. Então assim, a gente sabe que no universo tudo vibra, tudo tem uma energia, é tudo sempre movimento. Então a vida é dinâmica, a vida ela é para ser esse movimento, essa coisa boa que nos impulsiona, né, a seguirmos adiante, a fazermos as nossas tarefas, desenvolvermos os nossos planejamentos e colocar na prática os nossos sonhos. Então é uma coisa boa. Então viver é uma experiência que a gente tem que começar a ver de uma maneira mais positiva. Então, por mais dificuldade que a gente tenha, por mais complicado que esteja a situação, e a gente sabe que todo mundo, né, passa por momentos bem difíceis, seja por causa de problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, a gente sabe que a nossa vida, ela é feita de desafios. Então, conforme a gente vai aprendendo a lidar com esses desafios, vai ficando um pouco mais tranquilo da gente conseguir, né, seguir a nossa caminhada de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais alegre, descontraída. Então, assim, levar a nossa vida para um lado mais positivo tem nos ajudado muito. Por quê? Porque como a vida é movimento e o meu sistema energético ele tem que estar ativo e também em movimento, se o meu sistema energético tá ok, tá funcionando bem, tudo tá fluindo, então eu tô na mesma faixa vibratória, eu tô na mesma situação da vida, que é movimento. Então o meu sistema tá em movimento, a vida tá em movimento, tudo tá fluindo, né? E eu tô conseguindo lá fazer as minhas coisas do meu dia a dia e tal. Agora, se o nosso sistema energético, ele tá com problema, ele não tá funcionando, qual é a frequência que ele tá? Ele tá na frequência da estagnação. Ou seja, tá tudo parado, nada de movimento. Então, a gente tá trabalhando na energia oposta da vida. Vida é movimento, sistema energético, estagnação, tudo parado. Emocionalmente, isso nos acarreta um prejuízo muito grande. Por quê? Porque são aqueles momentos onde a gente vê a nossa vida passar, sabe que o tempo tá passando e está bem acelerado isso. Imagina que a gente já tá praticamente, né, há poucos meses do final do ano, então estamos no mês 8. E o que acontece? A gente vê isso acontecer de uma maneira rápida e não consegue acompanhar. Então, a gente não tá nesse mesmo ritmo da vida, a gente não tá no ritmo do movimento e não consegue fazer as tarefas mínimas que sejam. Então, tudo tem muita dificuldade. Coisas que eu poderia fazer em 10 minutos, eu levo 1 hora fazendo, me arrastando, naquele desânimo, naquela falta de vontade. Mas por quê? Porque o desânimo, a falta de vontade, isso tudo faz parte da faixa da estagnação. É quando tá realmente tudo parado, quando a gente não tem muita vontade de fazer as coisas. Então a importância da gente colocar o nosso sistema energético em movimento, primeiro, para manter a situação energética nossa, né, boa, os nossos chakras funcionando bem, tudo desbloqueado. E segundo, para a gente acompanhar o movimento da vida. No momento que eu consigo fazer isso, eu tô inserida nesse movimento de novo. E aí, eu vou ter um pouco mais de calma, eu vou ter menos ansiedade, eu vou gerar menos estresse, porque eu até posso demorar um pouco mais para fazer as minhas coisas, mas eu consigo fazer de uma maneira tranquila, porque tudo está em movimento. Então, por menor que seja aquele movimento que eu faço, então hoje eu consegui fazer 2 coisas de uma lista, sei lá, de 10, amanhã eu faço mais 3, então eu tô no movimento. O movimento pode não ser tão rápido quanto eu gostaria, mas com o passar do tempo e os ajustes que a gente vai fazendo, eu consigo acompanhar. Então, tudo passa a fluir melhor.
O que significa que tudo passa a fluir melhor? Não é que a gente não tem mais problema, porque problema e desafio a gente vai ter sempre. Só que eu vou conseguir resolver mais rápido, vou conseguir evitar algumas coisas que poderiam se tornar um problema, porque eu estou fazendo na hora certa, no momento certo, né? Porque às vezes a gente cria alguns problemas e algumas dificuldades para nós mesmos por procrastinar determinadas coisas que a gente deveria ter feito já um tempo atrás. Então, se eu estou conseguindo fazer as coisas naquele ritmo que eu vejo que tá ok para mim, tá tudo certo. Então, para mim, emocionalmente, eu fico mais tranquila, eu fico menos ansiosa e a pressão também diminui bastante. Porque o que acontece? Quando a gente vê o tempo passando rápido, a gente sabe que deveria estar fazendo um monte de coisa e não está conseguindo fazer nada, o nosso subconsciente vai começando a nos cutucar, nos dar uma pressionada ali, olha, tu não vai fazer as coisas, tá passando. Então, toda situação de pressão já acaba desencadeando um alto nível de estresse e de ansiedade. Então, a gente conseguindo colocar o nosso sistema em movimento, acompanhar o movimento da vida, né, que é dinâmico, a gente consegue relaxar mais, a gente consegue sorrir mais, a gente consegue se sentir melhor conosco mesmo, né? Mesmo que não seja aquela perfeição de coisas, de que eu deveria estar fazendo tudo certinho. Isso é um assunto também interessante para a gente falar aqui, que normalmente nós nos cobramos muito, nos colocamos naquela posição de que tem que fazer tudo muito perfeito, tudo certinho, e não é assim que funciona. Por quê? Porque no momento que a gente tem um alto nível de exigência conosco mesmo, a gente vai adiando de fazer as coisas porque acha que nunca tá bom. E da onde que vem isso? São padrões de comportamento que a gente tem, às vezes estimulado inconscientemente até pelos nossos pais, porque eu sempre digo que os nossos pais, eles nos ofereceram o que eles tinham de melhor. E eles receberam dos pais deles o que os nossos avós tinham de melhor. Então, a gente tem que entender que todo mundo tem limitações e que ninguém oferece aquilo que não tem. E no momento em que a gente é pressionado a fazer as coisas, a ser aquele filho perfeito, a fazer tudo certo, a tirar sempre as melhores notas, e isso inconscientemente acaba acarretando que nós nos colocamos sempre nessa posição de estar sempre oferecendo o máximo para agradar, né, as pessoas, assim como quando a criança faz, né, procura fazer tudo muito certinho para agradar os pais, porque vê que aquele ali é um desejo dos pais. Então, a gente precisa entender isso, que tudo aquilo que a gente passa para os nossos filhos, eles vão carregar para sempre. Vai fazer parte do patrimônio deles. E muitas vezes nós não nos damos conta, né, do que pode acarretar no emocional de uma criança, a gente começar a fazer muitas cobranças e pressionar muito, né? Assim como também muitos pais acabam inconscientemente fazendo comparação entre dois filhos, né? Então sempre tem aquele filho que se destaca mais. Isso já vai criando também uma sensação de que aquele que não é tão bom quanto o irmão já se sente mais rejeitado, já começa a criar situações negativas em relação ao irmão. Então são muitos detalhes que na verdade fazem toda a diferença na vida das pessoas. Nós vamos conversar muito sobre essa questão da fala, né? O quanto a nossa fala influencia na vida das pessoas. Por quê? Aquilo que eu falo, quem está ouvindo absorve de uma maneira bem impactante, principalmente se a gente está falando coisas referente à personalidade, referente às atitudes, aos sentimentos daquela pessoa ao qual a gente está se dirigindo. Então, os pais precisam ter muito cuidado a maneira que eles falam com os filhos.
Então, a gente tem que se posicionar, tem que educar, tem que levar os valores éticos, morais para as crianças, sim, desde cedo, mas a gente precisa saber fazer isso de uma maneira onde eles vão entender e vão assimilar de uma forma positiva, não de uma forma negativa. E eu vou falar aqui, vou fazer um vídeo só sobre isso, que eu estava hoje até fazendo algumas anotações sobre a importância e a vibração, a energia de cada palavra. E vou sugerir até que a gente faça um experimento em conjunto, a gente pode fazer, né? Eu faço aqui no meu espaço de terapias e vocês fazem na casa de vocês, sobre o que acontece quando a gente direciona palavras mais duras, mais agressivas, né? A gente pega duas plantas e uma a gente direciona palavras duras, agressivas, palavras que a gente sabe que não são boas, que ninguém gostaria de ouvir, direciona para aquela planta. Pega uma outra planta e faz exatamente o contrário. Só palavras boas, coisas positivas, né? Direciona todo o nosso potencial, assim, de emanar coisas boas para aquela planta. E vamos fazendo isso constantemente. Gente, é impressionante. A planta ao qual a gente vai direcionar palavras negativas, ela vai começar a secar. E se a gente não parar, a planta vai morrer. Então, imaginem a força que tem as palavras que saem, né, da nossa boca. E a gente, às vezes, não pensa na responsabilidade que é uma conversa, né? Uma fala, um diálogo com alguém. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, esse vídeo de hoje era sobre a questão do sistema energético. A gente viu que a vida é movimento, que a vida é uma coisa boa, que nosso sistema também estando em movimento, tudo começa a fluir melhor, a gente se sente mais feliz. E também falamos da importância da fala, da vibração da palavra, e quando a gente fizer o experimento, provavelmente vai ser o próximo vídeo, eu vou aprofundar mais sobre essa questão vibracional. Eu tenho uma imagem que é bem significativa sobre as falas e os sentimentos positivos, as falas e os sentimentos negativos. Esse vai ser o nosso próximo assunto. Aguardo vocês então no próximo vídeo. Um beijão para todo mundo.